Tudo bem com todos vocês? Boa tarde. Bom, vou iniciar aqui me apresentando um pouquinho, né? Agradeço aí por vocês estarem participando. Meu nome é Renata, sou humanoterapeuta, trabalho com terapia energética espiritual. Para quem não conhece muito, eu trabalho com técnicas apométricas, com radiestesia, também sou aromaterapeuta, mexo com os florais de Bach, com Saint-Germain, faço regressão, trabalho muito com baralho terapêutico. E todas essas terapias, existe uma metodologia, né? E a ideia dessa metodologia é trazer consciência através das técnicas, desbloqueando, né, os dodóis que todo mundo tem, que a gente tem, para trazer consciência e trazer cura. Então, é basicamente isso. Mas quem quiser saber mais, depois pode me procurar no particular, tá? Bom, hoje é a minha primeira live e como convidada, né, primeira live nesse mundo de redes sociais. Espero que vocês gostem. E como convidada eu chamei uma amiga minha de jornada, a Carol, e tô super feliz por ela ter aceito esse meu convite para a gente falar um pouco sobre o autoconhecimento, como que o autoconhecimento ajudou ela a enfrentar o desafio que bateu na porta dela agora em abril e ela perdeu tudo. O apartamento dela pegou fogo e ela saiu na madrugada só com a roupa do corpo e, enfim, o prédio até foi demolido. Então, quero chamar aqui a Carol. Carol, acena para mim que eu vou chamar você. Vamos ver, Carol. Oi, Rê, Opa! tudo Oi, bem? Pá, tudo bem? E você? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Me vendo? Tô te vendo, super tranquilo aqui. E Então tá Carol, bom. primeiramente quero te agradecer aí por você ter aceito esse convite de inauguração da minha primeira live, né, no Instagram. Eu que agradeço. Quero muito, assim, de coração agradecer por ter aceito esse convite para a gente falar um pouco, né, dessa jornada do autoconhecimento. Mas antes, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua jornada de vida. Vamos lá. Eu acho que a minha jornada de vida é muito longa para eu começar a explicar um pouquinho de tudo aqui para vocês. Eu vou falar um pouquinho do meu presente, do meu aqui e agora. Eu estou já atuando como terapeuta dentro da metodologia, assim como a Rê, né? Com as técnicas, trazendo esse despertar para uma nova consciência, ajudando as pessoas a realmente trocarem a lente pelas quais elas estão olhando para o mundo, para a realidade, para tudo isso, né, que tem acontecido, para os desafios, conflitos. Então, todo o meu processo é muito parecido com o da Rê, na verdade a metodologia é a mesma. Eu acho que eu posso trazer aqui um pouquinho que hoje, algo que tocou meu coração perante a tudo que eu vivi, que eu estou me especializando muito dentro dessa metodologia mesmo, é trazer consciência para o tipo do, para como você se relaciona, né, para os relacionamentos. Então, quando a gente fala isso, pode ser tanto num olhar como é que você se relaciona com o mundo, com as coisas, com os desafios e também como é que você se relaciona com o seu parceiro, namorado, como é que você se relaciona com você. Então, hoje eu estou dando um enfoque, um estudo muito direcionado para trabalhar para esse mundo de relacionamentos. Que isso é muito legal, né, Carol? Porque com essa crise que a gente está vivendo do Covid, é, eu falo assim que é uma parcela muito grande que se encontrou dentro da relação porque teve a oportunidade de ficar mais perto do seu parceiro, da sua parceira, mas também muitos relacionamentos entraram em crise, né? Então eu acho que é um nicho de mercado muito legal e que muitos casais estão precisando dar esse olhar, né, de superação, porque se a gente casou é para a gente ficar feliz, né? É isso Não casou, mesmo. mas se relacionar de Uhum, fato. Então é um sim, nicho muito legal, desejo muita sorte e conta comigo obrigada. aí nessa jornada. Obrigada, Rê, mas é isso mesmo.
Não, legal. Carol, agora eu quero que você me conte, ou conte, né, para os nossos ouvintes, o que que aconteceu naquele dia 20 de abril. Conta para nós o que que aconteceu de fato dentro daquele incêndio, né? Para a gente situar eles, para a gente entrar no assunto do autoconhecimento. Vamos lá, então eu vou contar um pouquinho para vocês o último grande desafio, né, que chegou até mim, que foi a perda de todos os meus bens materiais, a perda do meu lar. Então, para quem não sabe, eu moro aqui no Canadá, já vão fazer quase 4 anos, ou seja, eu tô longe da família, eu moro aqui com meu marido. E no dia 20 de abril, na madrugada do dia 20 de abril, por volta das 3 horas, 3h30 da manhã, o prédio começou a pegar fogo, né? E aqui no Canadá é muito comum o alarme de incêndio soar. E quando tocou o alarme de incêndio, eu falei, putz, mais uma vez a gente vai ter que ir pra rua e logo a gente volta para o apartamento. Mas dessa vez foi completamente diferente. Então, sem muito se preocupar com o alarme de incêndio, eu saí do prédio com o meu marido sem pegar nada, literalmente só com pijama, porque a roupa do corpo era pijama, porque foi no meio da madrugada. E quando a gente viu o incêndio estava muito grande, era real, ele tinha acontecido do lado de fora do prédio. Então não foi algo que deu para segurar, sabe, com velocidade, enfim, não deu. Quando inclusive o alarme tocou, o incêndio já tinha se espalhado muito, as construções aqui são feitas de madeira, então pega fogo muito rápido. E da noite pro dia, aliás, do dia pro dia, eu literalmente me vi sem nada. Eu olhei pro meu marido e falei, cara, acabou, entendeu? Eu confesso que quando eu saí do prédio, eu falei, não, daqui a pouco a gente volta e eu vou pegar as minhas coisas, mas não, a gente nunca mais voltou. Hoje o prédio está sendo demolido, a gente realmente perdeu todos os nossos bens materiais que ficaram lá. Entrou uma equipe de limpeza, tentou recuperar algumas coisas, basicamente nada foi recuperado. Então foi um desafio um tanto quanto grande, sabe? Eu nunca imaginei que eu Ah, fosse viver tudo isso, mas é é isso. engraçado, né, Carol? No dia anterior, né, no dia 19, eu lembro que a gente comentou, a gente estava conversando, né, fez uma live, eu até esqueci de falar que você mora no Canadá. E a gente estava falando realmente sobre o material, né? O tanto que a gente queria se desenvolver, o tanto que a gente queria ganhar, o tanto que a gente queria ser bem-sucedida, né? E Uhum. daí eu lembro que no dia 20, eu acho que era 6 horas da manhã aqui do Brasil, eu recebi a sua mensagem. Eu estava levantando para ir para academia, você falou, Rê, perdi tudo. Eu falei, gente, como assim? Eu estava falando com você ontem. E seu apartamento era lindo, né? Então, eu Verdade. acredito realmente que é um desafio muito grande. Antes, deixa eu até comentar aqui para os nossos ouvintes, como é que... Escreve aqui para mim no comentário, gente, é, comenta para mim como que você reagiria a esse tipo de desafio que a Carol passou, para ver se a gente consegue ajudar, né, com o nosso autoconhecimento. Pra gente ver Mas como é que as pessoas reagiriam a tudo isso. E exata, deixa eu ó, aproveitar que a Tati, é, isso mesmo, Rê, que a Tati fez aqui uma isso. perguntinha. Vocês estavam dormindo? Acordaram como? Com a fumaça. Tati, sim, a gente estava dormindo, a gente ouviu o alarme central do prédio tocar e a gente foi aquilo que eu falei, aquilo aqui é muito normal o alarme do prédio tocar porque qualquer coisa eles já evacuam. Só que quando a gente levantou e a gente foi olhar pela janela, já estava tudo pegando fogo. E o meu marido, inclusive, começou a gritar, amor, a gente não pode ficar aqui. Quando eu passei na cozinha, assim, por aquele negocinho que suga, sabe? Tava O saindo exaustor. fumaça, isso, tava saindo fumaça cinza. E ele falou assim, a gente não pode respirar essa fumaça. Tipo, pega teu tênis e vamos sair daqui sem nada. E ainda assim eu tive aquela sensação de que, tipo, tudo ia terminar bem. E na verdade foi muito engraçado, porque os bombeiros, eles foram muito rápidos, eles apagaram, apesar de ter demorado um pouquinho, foi tudo muito eficiente. E aos poucos a gente foi descobrir que além do fogo que queimou boa parte, né, basicamente metade do prédio, a água que eles utilizam com o produto químico que eles utilizam para apagar o fogo destrói tanto quanto o fogo.
e a água não tem Uhum. como ser controlada. Então, um dos problemas também do incêndio é isso. Por mais que não tenha pego em 100% do prédio, 100% do prédio recebeu esses jatos d'água com esse líquido. E então, literalmente, acabou. O prédio está sendo limpo para ser demolido. Ah, complicado, né? Ó, a Milena comentou aqui, ficaria em choque, não ia conseguir nem me mexer. É, Milena, eu Meli, acho. Melina, Melina, é a desculpa. Mel. Imagina. É, eu sou orgulhosa da Carol, porque o autoconhecimento dela realmente foi formidável por passar por tudo isso. Mas, Carol, vamos lá. Como que o autoconhecimento te ajudou nesse desafio da vida? Ou melhor, antes, você teve um desafio parecido de perder alguma coisa ou não? Não, não dessa forma. Nada desse tamanho, Não, né? nada desse tamanho. Então fala pra gente como que o teu autoconhecimento dentro dessa jornada, né, terapêutica te ajudou a superar, a passar por esse desafio. Vamos lá. Eu acho que assim, sabe? Quando tudo isso aconteceu na hora, você não pensa em nada, não tem como você dizer, tipo, cara, eu tenho super autoconhecimento e eu tô vendo meu prédio pegar fogo e tá tudo bem. Eu realmente fiquei assustada. Eu liguei, inclusive, na hora pro meu pai e falei, pro meu pai e pra minha mãe, né, de forma separada, eles são separados. Eu, pai, meu apartamento tá pegando fogo e eu, tipo, estou perdendo tudo. Aí, aí o meu pai, ele é muito tranquilo, ele virou e falou assim, filha, calma, a gente vai dar um jeito. Aí eu, tá. Bom, se meu pai tá dizendo que a gente vai dar um jeito, a gente vai dar um jeito. Seu Aí, pai mora no Brasil. meu pai mora no Brasil, eu tô longe da minha família aqui. Daí eu liguei logo Não, depois pra minha mãe e a minha mãe ficou, tipo, desesperada. Deu, meu Deus, por que que eu liguei pra minha mãe, sabe? A minha mãe, nossa filha, como assim? As suas coisas estão todas. Deu, mãe, calma, eu tô viva, eu tô aqui fora, eu e o Dudu estamos bem. ainda bem que você Ai, ligou primeiro pro seu pai, né? e foi muito engraçado. E até então, a gente estava vivendo. Daí o fogo apagou, a gente viu que o prédio foi bloqueado, que a gente não ia poder entrar para ver o estrago. Daí eu virei e falei assim: tá, mas as minhas coisas estão lá, eu não posso nem ver o que que eu posso pegar e os bombeiros não, porque tá perigando cair, que não sei o que, não sei o que. A gente precisou, inclusive, quebrar o chão do teu apartamento, porque a gente não ia conseguir entrar. Daí eu virei assim, tipo, não. Aí teve um dos bombeiros que viu que eu fiquei um pouco nervosa, ele virou e falou assim: Você precisa que eu entre lá e tente pegar alguma coisa? E, gente, foi muito engraçado, porque eu não conseguia pensar em nada. Eu só virei pra ele e falei assim: Moço, se você puder pegar duas coisas pra mim, eu agradeço. Bombeiro, né, moço? Eu agradeço do fundo do meu coração. Você pega aquelas mesas, eu mostrei uma foto pra ele da mesa radiônica, da mesa quântica, que são as mesas que eu trabalho. Eu falei assim: Sabe, isso é fruto do meu trabalho. Eu vou ter que voltar pro Brasil pra comprar, então, por favor, Não. tá lá no meu escritório, corre lá. E aproveita e traz a minha bolsa, que tem todos os meus documentos, senão eu vou ter que refazer até meu passaporte. Aí o bombeiro subiu lá e foi o que ele conseguiu salvar para mim naquela noite. A minha Nossa, bolsa e que as mesas sorte. radiônicas e quânticas, que eram materiais que eu uso de trabalho. Então foi literalmente aquela coisa tipo, cara, real, As acabou. fichas foram caindo aos Aos pouquinhos, né, pouquinhos. Carol? Exatamente. E daí, o que que Tá. acontece, né? Como é que sucedeu? No momento, gente, foi literalmente esse, né, essa turbulência, esse não foi bem um desespero porque eu não me senti desesperada, mas ao mesmo tempo uma certa confusão, tipo, putz, e agora? Como é que vai ser? Para onde é que a gente vai? A gente não tem ninguém, a gente não tem nem amigos na família na família, na cidade em que a gente mora hoje. Aí nós fomos acolhidos por uma organização que acabou levando a gente por hotel por 2 noites para que a gente pudesse se reorganizar e ir para algum lugar. E nesse dia, eu me lembro muito bem que a Mel, que tá aqui, e o Paulinho, que são amigos nossos de Quebec, vieram para cá para nos dar esse suporte. E a gente foi pro hotel. Então a gente acabou fazendo aquilo que dava, que era possível naquele momento. Entramos no hotel e o Dudu estava super desesperado, né? Depois eu vou contar um pouquinho da reação dele, mas eu sentei no sofá do hotel e eu acho, Rê, que eu fiquei, sem brincadeira, 1 hora e meia meditando. Eu fiquei lá no hotel assim, tipo, vai, agora, agora vamos tentar entender o que tá acontecendo no meu mundo. Então eu lembro que o Dudu deitou na cama, ele tava exausto e eu lá meditando, meditando, e eu conversando comigo, e eu me perguntava, por que que eu tô atraindo isso pra minha vida? O que é que tá acontecendo? Como é que eu vou lidar com essa situação? Como é que eu vou escolher lidar com a situação? E foi quando algumas mensagens foram caindo, sabe?
Carol, você é Tá. terapeuta, você trabalha com isso, você estudou, faz 4 anos que você estuda autoconhecimento e desenvolvimento, inteligência emocional. Não é o momento de jogar todo esse estudo no lixo. Na verdade, é uma oportunidade de você agir com coerência daquilo que você vive, daquilo que você trabalha, aquilo que você passa e ensina para, né, os meus assistidos, para os meus clientes. Aí eu peguei e Legal. falei, então foi realmente quando eu falei assim, tá, eu vou decidir como é que eu vou escolher reagir perante a tudo isso. Foi o momento que eu falei assim, se eu decido, qual é a decisão que eu quero ter? E daí eu tomei essa posição, entendeu? Então, assim, eu sabia que eu estava perdida, teve sim o meu momento de confusão, de, né, de me desesperar por alguns É. minutos, nada muito fora do normal. Mas quando eu falei assim, tá, eu escolho como eu quero reagir a tudo isso, eu não tenho como escolher se o meu apartamento vai sobrar alguma coisa dele ou não, se ele podia ter pego fogo ou não, o que eu perdi ou não. Mas como eu quero reagir a tudo isso, cabe a mim. É minha escolha. E eu vou querer escolher e passar por tudo isso dessa forma, com coerência com aquilo que eu estudo e com aquilo que eu acredito. E foi a partir desse momento, dessa primeira noite, que eu comecei a literalmente entender e me questionar. Tá. O que que isso está tentando me trazer de ensinamento? Por que é que eu precisei perder tudo para aprender o quê? Qual é o sentido de tudo isso? E aí eu comecei a buscar as respostas dentro de mim, com muita meditação, com conversas, com análises, Legal. realmente colocando em prática tudo aquilo que eu peço para que as pessoas, né, numa sessão terapêutica, coloquem em prática É. e tudo aquilo que eu estudei. Então, realmente o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento foi o que me fez passar com leveza por tudo isso. Bacana. Carol, mas eu posso dizer que você não teve nenhum momento desesperador, tipo, meu Deus, não tenho nada, tô de pijama aqui no meio da rua. Passou esse desespero em algum momento? Passou. Eu confesso que foi bem rápido, mas principalmente, né, no momento em que, por exemplo, assim, o incêndio acabou, a gente foi pro hotel tomar um banho e eu não tinha outra roupa senão pijama pra pôr, sabe? Tipo, eu precisava e eu não tinha lingerie, sabe, Rê? Então, tipo, eu falei assim, cara, eu preciso ir no supermercado, eu só tenho pijama e eu não tenho nem lingerie. Então, o que me salvou naquele momento foi que esse casal de amigos nossos vieram pra cá e ela trouxe algumas roupas dela pra deixar comigo. E Que foi legal. quando eu consegui comprar umas coisas básicas, assim, sabe? Então, assim, eu tive um momento de desespero logo no começo, tipo, cara, e agora? Fodeu. Uhum. E em contrapartida, um outro momento que eu. Porque assim, no fundo, eu tava com um pouco de esperança, né? Quando o incêndio acabou e tudo foi limpo, eu falei, bom, vai que sobrou alguma coisa que eu possa recuperar. Aí a gente entrou em contato com o seguro, a seguradora veio fazer uma reunião com a gente e a seguradora falou assim: olha, a gente vai contratar uma equipe especializada para entrar lá, para fazer uma análise e ver o que dá para recuperar. E aí eu confesso que nesse momento eu fiquei um pouco esperançosa, então eu criei a esperança de que, poxa, eles vão conseguir recuperar alguma coisa. É. E no dia que a gente recebeu que eles não conseguiram recuperar nada, nesse dia eu, tipo assim, eu não sei, não foi um desespero, mas foi o dia que eu sentei e chorei, sabe? Que até então eu não Aham. tinha chorado. Naquele dia que eu ouvi que a empresa realmente não ia conseguir recuperar nada, eu sentei e chorei. Eu falei, cara, agora foi, sabe? Agora eu não tenho mais esperança, agora eu não tenho mais jeito. E eu sentei sim e chorei e me permiti com consciência a viver esse momento de dor. Porque eu acho que, inclusive, o autoconhecimento, ele me traz isso. Porque não Que é porque eu tô legal. trabalhando no autoconhecimento que eu não posso sofrer, que eu não posso chorar. A diferença é que eu sei pelo que, com consciência, eu estou sofrendo aquela dor. Aquela dor é minha, eu acabei de perder tudo. Eu tava com uma esperança de que algo pudesse ser salvo e nada foi salvo. Então tinha sentido pelo qual eu estar triste. É diferente a gente estar recebendo vários sinais, estar triste, não sabe nem porquê e está perdida, entende? O É. autoconhecimento, ele me permite, inclusive, vivenciar todas as emoções, dentro das mais tristes, das mais densas, das mais sutis, com consciência do porquê eu estou vivendo aquilo dentro de mim. Na terapia, inclusive, eu também falo, né, para os meus assistidos que é importante esse luto, né? Eu acho que é fundamental a gente sentir a dor, mas mais importante ainda é ressignificar. Agora,
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é casada, você falou que ficou lá meditando no hotel e teu marido cansado, exausto na cama. Como que foi a reação dele em passar por tudo isso? Foi por você ser casada com ele? Uhum. Tiveram a mesma consciência? Passaram por esse momento juntos, com um pensamento coerente, no luto e na ressignificação de tudo isso? Olha, eu confesso que não, as reações elas foram realmente diferentes, mas graças a Deus, Ariana que sou, toda vez que meu marido entra em casa, eu falo um pouquinho desse meu mundo pra ele, tipo, então ele chega em casa reclamando de algo, eu logo falo, você sabe que você atraiu isso pra sua vida, né? Então se pergunta por quê. Então ele já tem um pouco dessa consciência, apesar de não praticar, mas quando tudo isso aconteceu, ele ficou muito assustado, ele teve uma reação bem mais desesperadora do que a minha. Por isso, inclusive, essa exaustão quando a gente chegou na primeira noite no hotel, ele realmente capotou na cama. E eu fiquei lá tentando entender tudo isso. No dia seguinte, eu falei pra ele, amor, por que que a gente atraiu isso pra nossa vida? E ele só olhava pra minha cara e falava assim: para de ser louca, Carolina, como assim a gente atraiu um incêndio pra nossa vida? E eu falava: não, Tato, você precisa pensar comigo, por que que a gente atraiu isso? O que que a gente tem que aprender? A gente precisa aprender alguma coisa com isso. E ele: Carolina, pelo amor de Deus, a gente tava na nossa melhor fase e a vida veio lá e deu uma rasteira na gente. Deu, tá bom, respira, ele tem o tempo dele. Então foram reações realmente diferentes. E é engraçado Tá. porque, inclusive, né, depois disso, a gente contando para os amigos, eu percebo que apesar dele tentar entender esse meu lado, que faz sentido para ele, porque ele vê a transformação, porque ele sente energeticamente, ele é muito sensitivo, mas Uhum. ele ainda não mergulhou de cabeça nesse mundo. Então, quando a gente saía e ia conversar com os amigos, meu, era batata. Eu escutava ele dizendo: poxa, quando eu estava no meu melhor momento, a vida foi lá e me deu uma rasteira. E eu, ele ainda está achando que a vida dá rasteira das pessoas. Ele ainda não entendeu o que é o autoconhecimento e que ali existe algo maior por É. trás de tudo isso. Então, muda. A consciência, a forma com que você olha, muda muito. Ó, a Samara tá perguntando aqui que horas que aconteceu esse incêndio? Foi por volta das 3 da manhã, tá? 3h15. Não tinha nem condições, né? Alguém atrás comentou, né, que teria que pararia e pegaria o máximo de coisas que fosse possível, mas no É, incêndio, ainda mais num prédio que tudo é muito madeira, a gente não tem, não pode correr esse risco, né? é Agora, verdade. Carol, com esse comentário que você fez, eu tenho uma pergunta para te fazer. Uhum. Você acha, então, que isso não é um azar? Não foi um azar ter acontecido esse incêndio, como seu marido pensou? Então, é muito complicado a gente falar sobre isso assim de forma muito superficial. Eu quero que vocês entendam que eu estudo muito para trazer essa resposta que eu vou trazer hoje aqui para vocês, mas eu não acredito em sorte nem azar, sabe? Então, por tudo que eu estudo, quando eu olho para o mundo energético, quando eu olho para o mundo espiritual, os termos sorte e azar para mim não é que eu não use esses termos na minha vida, mas é que esses termos eles só vêm para trazer uma informação de algo que eu ainda não sei a causa. E essa causa ela é gerada por mim. Então, não, eu não acredito que foi azar, né? E daí, se eu for um pouquinho mais fundo, você vai falar assim, como assim? Porque se eu te contar como meu prédio pegou fogo, gente, foi uma bituca de cigarro da vizinha que entrou em contato com a churrasqueira e explodiu na parte externa. E queimou metade do prédio. Alguns ficariam com raiva, alguns ficariam que azar da vida, né? Que rasteira da vida. É, Mas realmente, em nenhum momento eu me coloquei nessa posição de azar. Em todos os momentos, inclusive até hoje, às vezes eu me questiono o que mais tem ali para que eu tenho que aprender. Por que que eu precisei materializar isso? Como é que eu atraí isso para minha realidade? Porque eu entendo que tudo está a serviço de algo maior. E este algo maior é a serviço da evolução do todo. Então, assim, eu não consigo trazer só para mim, né? Porque o meu marido também tem energeticamente a energia dele dentro daquele ambiente. Então, tudo aquilo que eu chamo de meu ou de nosso, nesse caso, meu e dele, tem a nossa energia. E
Então eu não consigo olhar 100% para mim. Então eu tenho que entender por que é que a nossa energia atraiu tudo isso, sabe? Então, em nenhum momento eu achei que foi azar, ou que foi rasteira da vida, ou que foi Legal. punição, ou porque a gente está vivendo algo que a gente. Eu entendo assim, existe a ação e a reação. Em algum momento a gente plantou algo que a gente precisou gerar essa reação para o meu processo de desenvolvimento. E só trazendo aqui um complemento, Rei, isso é muito legal. Porque o peso que você dá para o desafio que você vive é o peso que você carrega. Então, por exemplo, se o Du colocou um peso muito pesado nessa situação, naturalmente para ele vai ser mais difícil carregar este desafio. E Como superar, eu, né? exatamente, como eu trouxe um peso mais leve, então eu entendi assim, cara, isso não tá contra mim. Isso não tá tentando me destruir. Isso está tentando me Mostrar. elevar, me fazer É, evoluir. Então, ou seja, aí tem algo ao meu favor, ao meu serviço. Eu entendo que hoje a única coisa que vai contra o nosso processo evolutivo é a falta de consciência. é Entende? verdade. Então, por exemplo, a ansiedade, a depressão, você pode levar para tudo, os desafios físicos, mas também os desafios emocionais. Nada é meu inimigo. Aquilo tá lá para me mostrar algo que eu não tô conseguindo ver por conta própria. Está ao É. meu serviço, para que eu saia um pouquinho melhor do que eu entrei. Entende? É muito legal isso que você está falando, Carol. Até a Adriana que escreveu, ó, autoconhecimento faz a gente respeitar nossos limites e aceitar as situações. A gente, eu vejo assim que todo desafio, às vezes quando você é adolescente, né, quando você está entrando, né, nesse discernimento, você fica com raiva, você fica triste, você esperneia, você não quer ver mais aquela pessoa que te magoou. E eu acho que a gente tem que aprender a ressignificar todos os desafios da vida. O que eu tenho que aprender? E não apontar. Porque vocês dois poderiam ter ficado com muita raiva daquelas meninas que deixaram uma guimba de cigarro explodir o Queimar tudo. apartamento. Uhum. E, coitadas, elas não fizeram isso de propósito, né? Exato. E foi Então a muito gente. engraçado. Desculpa te cortar, Rê, pode Não, falar. vai lá. E foi Não, muito engraçado. vai lá, pode Não, falar. fala, fala, fala. Quando você terminar, eu Não, entro. e eu acho que a gente precisa, dentro dessa reflexão do autoconhecimento, ver o que eu posso aprender comigo e não apontar, né, para o outro. Ah, o outro me magoou, o outro me deixou com raiva, o outro me deixou triste, eu perdi tudo por conta do outro. Mas sim, Uhum. o que eu tenho que aprender, qual é a lição que eu tenho que tirar disso. E daí as coisas começam a ficar mais leves, né, mais tranquilas, não? Uhum. E é muito legal você ter trazido essa ideia das meninas, né? Porque elas também evacuaram o prédio. Então, no momento que a gente estava falando com os bombeiros, elas estavam lá. E eu percebi que elas estavam, tipo, chorando muito, ou seja, elas já estavam dentro de um peso, de uma responsabilidade, se culpando muito grande. E quando eu Sim. vi elas, né, e elas vieram perguntar se a gente estava bem, uns 5 minutos antes que eu identifiquei que tinha sido elas, eu falei pro Dudu, eu virei e falei assim, cara, eu falei pra ele naquele momento, né? Eu já tinha essa consciência. Eu falei, amor, não importa o que elas vão falar. Não abra a boca pra culpar elas de nada. Porque ninguém faz isso de propósito. E o peso que Lógico. elas estão carregando por É. terem sido a responsável de queimar um prédio inteiro já deve estar muito mais pesado. Então, a nossa função como ser humano é aliviar esse peso e não fazer isso ser mais pesado. Tanto que quando elas vieram conversar com a gente, elas perguntaram se a gente estava bem, tal, tal, tal. Elas pediram o nosso contato porque elas falaram assim: ah, a gente vai ajudar vocês a encontrarem outro lugar. Eu virei e falei assim: escuta, tá tudo bem. Se isso aconteceu, a gente também tem a nossa É, parcela. E é assim, eu tenho certeza que elas não entenderam nada, mas não importa. Porque eu falei, a é. gente também tem a nossa parcela de ter atraído isso para nossa realidade. E de forma alguma a gente culpa vocês. Aliás, não se culpem porque essas coisas acontecem. Levem isso como um aprendizado e não como um peso. Então, tudo que a gente É, pôde fazer naquele momento para aliviar a dor delas e não para piorar e não para é pesar isso ainda mesmo. mais aquela culpa, foi feito também da nossa parte. Que bacana, viu, Carol? É muito legal, porque em momentos de desastres, né, de acontecimentos como esse, as pessoas normalmente acusam demais umas às outras, né? E o peso fica Verdade. maior.
Agora me diz uma coisa, como que você superou tudo isso? Você acha que esse autoconhecimento já superou? Porque pelo que a gente conversou essa semana, segunda-feira você entrou definitivamente no novo apartamento, né? Isso, hoje eu estou aqui no meu novo apartamento que está vazio. Não sei se vocês repararam, eu estou sentada no chão, porque o meu novo apartamento ainda não tem cadeira. Mas sim, quando eu olho para isso, eu percebo que eu não sinto nenhuma dor. Então, assim, eu também me cuido, apesar de ser terapeuta, eu também tenho as minhas terapeutas que cuidam dos meus dodóis. E a gente foi buscar se realmente eu estava fugindo de uma dor porque eu queria parecer forte, ou se eu realmente já tinha superado tudo isso com leveza. E é muito gostoso perceber que sim, a gente já. Eu não sei, eu não tenho como falar diretamente pelo meu marido. Eu sei que hoje ele está muito focado em outras coisas que não isso, mas eu vou falar por mim. Então hoje eu posso dizer que sim, eu já superei tudo isso com uma certa leveza, eu já estou no meu novo apartamento, eu estou curtindo cada momento, cada nova decoração, cada coisa que eu preciso Legal. fazer para reconstruir esse meu lar, né, do zero. E aí, Rê, quando a gente fala em ressignificar, a primeira palavra que eu queria trazer sobre recomeçar, gente, não significa começar do zero. Significa Sim. recomeçar da onde se parou. No meu caso, é sim como se eu tivesse dado um passo para trás, porque muito do que eu batalhei para ter até aquele momento eu perdi materialmente falando. Mas isso não faz com que eu tenha que voltar do zero. Isso não fez Não. com que eu tivesse que me colocar, por exemplo, quando eu cheguei no Canadá, eu fui morar num quartinho, porque eu não tinha condições de estar num apartamento. Mas não é porque eu perdi o meu apartamento que eu tive que voltar para um quartinho e recomeçar daquele zero. Não. Tá. Hoje eu tô aqui, eu tô num apartamento do mesmo tamanho, do mesmo ano, de construção nova. Inclusive, eu tô trabalhando com um olhar ainda mais aguçado, mais próspero para esse apartamento. Eu tô fazendo as minhas limpezas energéticas. Então, assim, eu estou sim recomeçando. Eu vou ter sim que comprar todo o material que eu perdi. Mas isso não faz com que esse recomeço seja do zero. Só faz que seja um fim de um ciclo que se encerrou e um novo que se iniciou. A diferença é que esse novo vai me demandar um pouquinho mais de energia, porque neste último que se encerrou, eu saí com um pouquinho menos material do que eu entrei. Mas a experiência de ter vivido isso, o emocional de ter aplicado, sabe? Aquela sensação de falar assim, cara, quando eu falo para as pessoas aplicarem, é porque eu acredito no potencial da ação. Você Como é que viveu eu isso, né? Exatamente. Como é que eu não poderia aplicar? Sabe, se eu estou dizendo para as pessoas, olha, não adianta você fazer sessão terapêutica se tudo que eu te falar aqui fica só na teoria. Você precisa aplicar na sua vida. E aí, no meio disso tudo, essa semana eu recebi um vídeo muito, muito fofo. E o vídeo falava assim: quando a gente reza para Deus por coragem, você acha que Deus vai te dar coragem? Ou você acha que ele vai te dar a oportunidade de ser corajosa? E é com esse olhar que eu superei tudo isso, sabe, Rê? Quando eu quero ser uma terapeuta foda, excelente, boa, coerente com aquilo que eu exerço, você acha que eu vou ter oportunidades de ser essa pessoa ou simplesmente essa energia vai estar lá pronta e eu não vou precisar praticar e eu não vou precisar treinar? Ó, a Adriana respondeu aqui, oportunidade, é isso mesmo. São É isso. oportunidades que a gente tem para ressignificar, para recomeçar, e não do zero, né? Com uma bagagem Exatamente. fantástica dentro da gente. Olha o que que a Samara colocou aqui. Quando coisas assim acontecem, a gente passa também a valorizar cada detalhe da nossa vida, seja ela material ou não. É verdade, Sá. Né? É sensacional esse comentário seu, Samara, porque é isso, a gente tem que valorizar a nossa vida, né? E graças a Deus ninguém morreu, né, nesse Ninguém. incêndio. Ninguém morreu. E assim, Rê, trazendo um link com isso que a Sá está dizendo, é exatamente isso. Porque a Carol, né, de antes do incêndio, é outra Carol. A Carol que está aqui hoje, inclusive, ela trabalhou muito alguns pequenos medos que ela tinha. Eu já falei aqui para vocês que eu nunca me achei uma pessoa muito apegada materialmente falando. Mas o desapego foi algo que eu precisei trabalhar com muita força já no primeiro dia, mas principalmente os meus medos. Eu não era apegada literalmente ao material, mas eu sou muito apegada a algumas emoções. Eu era muito apegada ao medo, por exemplo, putz, como é que eu vou
criar esse projeto? Como é que eu vou pôr em prática essa minha ideia? E se não der certo? Tudo isso é apego. Tudo É. isso é não conseguir viver a jornada passo a passo. Eu tinha medo de errar. E agora que eu falei assim, cara, eu perdi tudo. Se eu não puder arriscar, como é que eu vou reconstruir? Como é que eu vou entrar nesse ciclo? Então, essa Carol, inclusive em relação a esses medos, já é uma Carol diferente, já é uma Carol mais solta, mais fluida. Eu posso dizer que você amadureceu bastante. Eu conheci uma Carol e hoje você é outra Carol, né? Bem mais madura. É Mas você isso. sabe que as pessoas às vezes se desesperam, né, com essas perdas. E eu acho que a gente ressignificar isso com autoconhecimento, dar esse olhar de, peraí, o que que eu tenho que aprender com isso? Né? Isso ajuda bastante. Eu vou fazer uma pergunta aqui para Carol, né? Que a gente já está chegando no nosso limite do nosso bate-papo, mas eu queria que vocês que estão aqui na live perguntassem se vocês têm algum desafio que vocês passaram ou que estão passando. Fazem uma pergunta aqui para ver se a Carol consegue responder para a gente levar consciência, levar leveza nesses desafios de vocês. Bora ressignificar. Ô, Carol, qual a dica que você deixaria para as pessoas que estão assistindo é, com toda essa experiência? O que que é importante no autoconhecimento? Qual é a dica que você deixaria para eles? Então, se eu pudesse deixar uma dica para você que está passando por um momento desafiador da sua vida hoje, a dica seria: qual peso você quer dar para essa situação? Porque o desafio já chegou até você. Como você quer reagir a ele é a única coisa que está ao seu alcance, que está ao seu poder de, entende? Então, isso foi a pergunta-chave naquele meu momento de 1h30 de meditação. Se eu já encontrei todas as respostas do porquê eu precisei perder tudo isso no incêndio, não, eu não encontrei. Mas os aprendizados que eu vou tendo a cada dia e quando eu olho para trás e quando eu falo, putz, caraca, se eu não tivesse reagido dessa forma, talvez hoje eu não teria a força e a coragem para estar fazendo isso que eu estou fazendo agora. Então a dica é: qual o peso que você quer dar para o desafio que você está vivendo? Porque é você que escolhe. Esse desafio ele pode te desestruturar, ele pode te parar, porque você está permitindo. Mas se você ressignificar, se você entender, gente, então a maior dica é: tente olhar com um olhar que tudo, literalmente tudo, 100% tudo, está a serviço de algo maior. E esse algo faz parte do seu processo evolutivo como ser humano, como espírito, tá? Se está em função da sua evolução, está ao seu favor. Você não tem que lutar contra aquilo, você não tem que fazer aquilo desaparecer. Você não tem que guerrear contra aquilo, fazer aquilo sumir. Você tem que acolher e tentar entender o que é que tem ali para mim. Qual é a energia que eu estou emanando que eu atraí isso para minha realidade? Porque tem algo ali dentro que eu não estou conseguindo ver, mas que eu estou emanando. Ou seja, eu preciso aprender. E quando eu aprendo, quando eu ganho consciência, que é, né, tudo isso que a gente trabalha, é essa consciência com que faz que a gente dê o próximo passo. É É essa isso mesmo. consciência com que faz realmente que aquilo não pese tanto e que eu supere desafios de forma mais consciente. Eu não estou dizendo que não é para você viver a sua tristeza, que não é para você viver a sua ansiedade. Tá tudo bem viver ela. Mas ela tá ali a seu favor, tá tentando te mostrar algo. Se você querer que ela suma, se você ficar só tomando remédios para que você não sinta mais aquilo, você nunca vai entender o porquê, qual é a função daquilo estar ali. Muito legal isso, Carol. É assim, formidável. Qual o peso que eu quero colocar? Ou eu não quero aprender, porque eu acho que quando a gente não quer aprender com os desafios, a gente coloca mais peso, né? O negócio fica carregado. Então, assim, perfeito seu comentário. Andréia, te amo! Linda! E olha, Obrigada! e olha que Você legal, tá no meu coração. e olha que legal, Rê. Quando você olha para esse negócio de peso, você começa a perceber também que toda vez que eu culpo o externo, eu não tenho nada para aprender, porque a culpa não foi minha. Então, por exemplo, se eu Exatamente. ficasse culpando as meninas, as vizinhas, e eu falasse assim,
Cara, não acredito, elas queimaram meu apartamento por causa de uma bituca de cigarro e tá, 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 tá. Qual ia ser meu aprendizado em tudo isso? Eu não tenho o que aprender, porque, cara, eu não sou responsável por isso, não Ah. fui eu que criei isso na minha realidade. Ou seja, eu fico repetindo esse padrão E até você que eu acaba. entenda que sou eu. E a gente que trabalha com a terapia energética, a gente percebe que quando a gente não supera esses desafios, a gente atrai. Não necessariamente você vai atrair um outro incêndio, mas você pode atrair algo que você perde também muita coisa. Então, realmente, a Exatamente. gente precisa, né? Olha que legal a pergunta do Alex. Deixa eu voltar aqui. Eu Uhum. gostaria de saber como o autoconhecimento ajuda a enfrentar uma grande perda que não seja apenas material, como, por exemplo, um ente querido, um emprego ou até um relacionamento. A gente está vendo várias famílias, né, se desestruturarem por conta aí do Covid, né? E o emprego também. Eu já perdi emprego, já fiquei sem chão. E até relacionamento que muita gente, né, no início da nossa live, a gente estava comentando. Como que é seu olhar para tudo isso que o Alex comentou, Carol? Vamos lá, Alex. Eu acho que tudo é muito individualizado, mas quando você vai olhar de uma forma geral para toda essa situação. Então, por exemplo, vamos trazer a perda de um emprego ou um final de um relacionamento. Você tem que se questionar: por que que esse relacionamento terminou? Por que que eu perdi esse emprego? O que que isso está me gerando de dor? Porque tudo são aprendizados de algo que está acontecendo em você ou dentro de você, com você, que você não está conseguindo identificar sozinho. Então, a energia que eu emano atrai uma realidade, uma situação, pessoas para minha vida. Então, vamos trazer o exemplo da traição. Se o fim do meu relacionamento terminou porque eu fui traída, eu vou. Eu, não, eu entendo que eu fui traída, eu vou sofrer a dor dessa traição, vou E tem que entender. sofrer, né? O luto, né? Isso, Faz tá tudo bem. parte. Não é fugir, tipo, ai não, eu sou foda, eu não sinto nada, tá tudo bem, eu posso ser traída. Não. O que eu realmente estou sentindo, seja verdadeiro em primeiro lugar. Tá, cara, eu tô me sentindo muito traída, enganada, eu nunca pensei que a gente tava a esse ponto para você me trair. Viveu esse luto, passou por toda essa experiência, vai analisar. Esquece o externo, como se realmente o externo não existisse, ah, mas foi culpa dele, o que é que eu posso fazer? Você pode aprender. Então, se eu fico falando, ah, mas foi ele que me traiu, 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 eu não tô aprendendo nada com isso. Então, o que que eu faria? Eu traria pra mim e entenderia. Por que que eu tô sendo traída? Por que que eu atraí essa situação pra minha vida? E aí eu começo a olhar. Onde é que eu tô me traindo? Aonde é que eu estou me abandonando? Onde é que eu estou me largando? E aí eu vou buscando. Quando eu identifico que eu estou fazendo isso comigo mesma, e aí eu emano uma energia de traição, eu preciso atrair esta situação para minha realidade, porque sozinha eu não estava vendo que eu estava me traindo. Por isso, gente, o autoconhecimento, por isso o desenvolvimento pessoal, por isso a consciência. Porque quando chega o desafio na minha cara, na minha vida, quando cai no meu colo, ele só é o resultado de algo que eu já emanei. Por isso que quando, né, eu li um livrinho minúsculo do... Putz, esqueci o nome daquele coaching, Paulo Vieira. Do que Paulo o Paulo Vieira. Vieira fala de autorresponsabilidade. É por isso que somos responsáveis por tudo. Você sabe, Carol, que nessa jornada, né, de vida e terapêutica e de amigas, né, que estão aí no mundo corporativo, às vezes perde o emprego, é demitida e fica se lamentando. Mas quando você começa a terapeutizar e começa a entender o que está por trás, a gente percebe que a pessoa não estava feliz, que a pessoa tinha uma birra com um colega ou com um chefe, não estava satisfeita onde estava. Então, eu acho que o universo nos dá a oportunidade de fazer escolhas. Se você não toma a atitude, o universo te ajuda a você se livrar disso, né? Então a gente tem que ter Exato. um olhar. É a mesma coisa no relacionamento, né? O que eu tenho que Uhum. aprender com o relacionamento que ou não vai bem ou houve uma traição? E É é isso mesmo. engraçado que várias pessoas têm atitudes diferentes, né? Então, a pessoa, por exemplo, perdeu um emprego ou foi traída, muitas vezes ela tem a dor da traição
ou às vezes a dor da injustiça, ou às vezes a dor da rejeição. Poxa, mas eu dedicava pra caramba nesse emprego e eu fui rejeitada. E cada um absorve de uma maneira diferente, né? E como que esse autoconhecimento pode nos ajudar, né, a superar e a não absorver tanta dor para si, apontando o outro e sim ressignificando a gente mesma, né? É verdade. E aí, Rê, eu vou até fazer um paralelo que você vai ser, né, campeã top de top 10 aí para falar um pouquinho sobre isso, porque muitas das coisas, inclusive que a gente Sim, atrai hoje na nossa vida, estão ligadas às dores da nossa infância, que sim, aconteceu sim. entre os nossos 0 e 7 anos. E a Rê vai estar fazendo com mais profundidade, porque a gente não vai entrar nesse assunto aqui agora, porque demoraria mais Não, várias é, outras lives, mas sim. vai estar falando dessas feridas, né, que startam na infância, que a gente cria máscaras, que a gente starta esses tipos de dores, assim, com feridas emocionais, que a gente chama. E a Rê vai estar fazendo uma live de cada uma dessas feridas e como você se identifica dentro de cada uma delas. Ela vai, Rê, se eu não me engano, vai ser com as mulheres empoderadas, né? Toda Isso, terça-feira, como aquela live que eu estava fazendo dos elementos. exatamente. Vai ser toda terça, nas próximas 5 terças, às 20 horas, com a Silvana, que é do canal Mulheres Empoderadas, se é que eu não me engano, 2020. Mas 20 e depois 20. eu publico. Mas é bastante interessante, porque às vezes as dores. Só perguntando, Alex, a Carol te respondeu? Ficou alguma dúvida? Da pergunta que você fez, qualquer coisa comenta aqui. Se vocês tiverem mais perguntas, gente, pode ir perguntando e ó, aperta aí o coraçãozinho, porque só faltam 10 minutos e às vezes o Instagram deixa a gente ficar até um pouquinho mais. É, Mas, e Carol, mas é muito interessante essa questão das dores da infância, porque os padrões repetitivos, né, que a gente chama, porque, ó, Alex disse que respondeu sim. show. Então, o que que a gente sofre hoje para a gente tentar ressignificar, né? E a gente percebe que muitas pessoas vão sofrendo esses padrões repetitivos na vida, né? Para quem sofre de depressão, para quem sofre de ansiedade, ou uma Uhum. tristeza que não sabe explicar, e às vezes nasceu lá na infância. Então, esse autoconhecimento é super importante para a gente ressignificar, né? Perfeito. Super importante. Na verdade, gente, o autoconhecimento é a base. É a base. Então, todo mundo assim, ah, Carol, eu tô perdida. Por onde eu começo? Autoconhecimento. Não tem por onde. Quando a gente começa a olhar para o autoconhecimento, você tem que entrar para dentro, porque o autoconhecimento é se entender, é despertar. Você vai se encontrar como essência, você vai ver que o seu poder é muito mais forte, que você é um espírito manifestando coisas, você vai entrar para um olhar dentro de um mundo em que não é palpável, que é um mundo mais invisível e que, olha, eu sei que é complicado dizer isso, mas eu arrisco a dizer que, inclusive, é mais real do que esse mundo material que a gente vive. Então, não tem por onde começar se não pelo autoconhecimento. E, Carol, só para a gente deixar claro que às vezes não é um curso, a gente está vendo muito curso aí nas redes sociais, né, de coaching, de, enfim, de autoconhecimento, de várias coisas. A gente não precisa ir atrás de tantos cursos. Eu falo assim que se a gente meditar, se a gente parar, se permitir, né, parar, sentir a gente mesmo, ficar no silêncio, para mim a meditação foi transformadora. Eu sou terra, mas sou super agitada, e não conseguia meditar. E quando eu entrei para esse mundo do autoconhecimento, eu vi que não precisa de muito. É a gente se conectar, a gente sentir a gente. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Porque você também tem bastante experiência, né? Com essa meditação. Tenho. Eu vou falar assim, é perfeito isso que você colocou. Gente, é um universo de possibilidades. O autoconhecimento não existe um caminho, não existe dois caminhos, não existe 10 caminhos. Existe um universo de caminhos. Ou seja, existe muito curso por aí que é ótimo. Se você teve ressonância, show de bola. Mas entenda, curso é conteúdo, é teoria. De nada adianta você fazer, tipo, sei lá, esse ano eu vou me comprometer a ler 12 livros.
eu vou fazer 30 cursos, eu vou mergulhar no mundo do autoconhecimento se você não praticar. Estamos aqui, neste momento, no aqui e no agora, nessa sensação, nesse material para experienciar a prática. Então, o autoconhecimento, ele tem como base duas coisas. Você parar um pouquinho para se observar e ser verdadeiro com você mesma. Porque, por exemplo, como é que você conhece uma pessoa? Você faz questões para ela, que cor que é a sua cor preferida, do que você gosta, como é que você se sente quando você passa por isso, quais são os seus valores e as suas virtudes. Isso é você conhecer alguém, certo? Você vai fazer a mesma coisa só que com você. Só que a diferença é que quando você está conversando com outra pessoa, a pessoa pode falar aquilo que ela entende que, tá? Aquilo que sai da boca dela. Pode ser às vezes muito verdade, como pode não, porque a pessoa ainda não tem aquele autoconhecimento. Você tendo verdade para assumir, gente, quando eu falo verdade, é verdade mesmo. Eu já olhei para sombras minhas que eu falei assim, puta que bosta. Eu sou essa pessoa aí? Eu tenho esse sentimento, eu tenho essa vontade. E daí tá tudo bem. Primeiro você tem essa reação, tipo, você nega, né? Aquela sombra que você não tava querendo ver. Aí você entende, tá bom, se isso pra mim é ruim, como é que eu ressignifico? Só que primeiro você precisa assumir. Eu nunca vou esquecer, Rê. No dia que eu comecei a ser disciplinada, no dia que os meus hábitos diários mudaram, foi no dia que eu identifiquei. Cara, você é preguiçosa pra caramba, deu. Ah, né? Tá bom. Entendi. Sou Bora preguiçosa. Como é que a gente. ressignificar. Então, o autoconhecimento, ele tá aí. Ser verdadeira com você. Falar assim, ai, não, eu não tenho problema, tá tudo muito bom. Olha pra tua vida, tá realmente tudo muito bom. Você não se sente perdida, você já tá num nível... Porque tudo é energético. Aquilo que tá dentro, quanto mais você identificar, mais reverbera fora. Então, é Exatamente. realmente isso. E você pode usar o caminho de mão dupla, que é o que eu faço. Quando eu identifico dentro, eu já faço a mudança. Quando eu não identifico dentro e chega um desafio na minha cara, que nem esse do incêndio, eu olho pra fora. Olho pra fora não no sentido pro externo, eu olho pra fora. Por que que eu atraí isso? Daí eu trago pra dentro. Se eu tô pra dentro, Sim. eu já trabalho e já faço a mudança, não tenho necessidade de atrair o de fora, porque eu mesma já tô identificando essa escuridão dentro de mim. É. E uma coisa que eu sempre falo, né, para os meus assistidos, que assim, a gente tem que estar em ressonância com o pensar, com o sentir e com o agir, né? E muitas vezes a gente pensa uma coisa e faz outra completamente diferente. Então, amanhã eu vou limpar a casa. Aí você acorda e fala, ai, que não, aí dá uma preguiça, e você fica na cama, e vai passando os dias e você não faz aquilo que você se planejou. E é nas pequenas coisas, né? Nos pensamentos, na ação dentro da família, com seus filhos. Então a gente precisa estar realmente nessa consonância, né? De pensar, agir. Pensar, sentir e agir, né? É Isso já verdade. é um autoconhecimento. E eu vejo assim, dentro das meditações, não necessariamente a ficar lá, né, em posição de meditar e ficar de olho fechado, não é isso. Tem até uma amiga minha entrou aqui, ela faz terapia com artes. Enfim, você precisa se identificar com o que você gosta de fazer para tentar encontrar esse autoconhecimento, né? Nesse momento Perfeito, prazeroso seu, né? perfeito, perfeito. É, acho que é Ai, isso, né? Não sei se vai dar tempo Carol, da gente falar mais alguma coisa. A gente tem 3 minutinhos. às vezes o Instagram deixa a gente ir, mas não vamos correr o risco. É, Carol, super obrigada. Espero que todo mundo tenha gostado aqui desse bate-papo super gostoso. Aprendi muito. eu que Gratidão por ter agradeço. aceitado esse convite. E assim, só posso te desejar sucesso aí nessa reconstrução material e nessa reconstrução mental, emocional, que está se ressignificando aí para vocês dois, para você e para o seu marido. Tá Muito bom? obrigada, Rê. Obrigada, gente, pela participação. Adorei a pergunta de vocês. A Vi tá terminando aqui dizendo que tá caindo várias fichas. Eu amo quando isso acontece, Que porque é legal. exatamente isso. Tem um dia que eu falo assim, cara, por que que tá acontecendo isso? Daí, de repente, eu ligo pra Rê, a Rê fala assim, Carol, mas faça isso, deu.
Rê, você acabou de me dar uma ideia e tá caindo várias fichas. Então, é É isso, isso gente. mesmo. Quanto mais você pratica, mais isso se torna um hábito na sua vida. Então, Rê, E, eu que agradeço. e conta, né? Conta com o seu terapeuta, conta com a gente, conta com um amigo que está do lado de fora e também pode enxergar uma forma diferente, né? Tá Perfeito, é isso bom? mesmo. Eu que agradeço mais uma vez, amei a participação de todos. Rê, fica com Gratidão, Deus. Beijo para todo obrigada. mundo e ótima sexta-feira pra gente, gente. Até a Beijo, próxima. gente, e super obrigado pela participação de todos vocês, viu? Um bom final de semana, uma boa sexta-feira. Beijo. Tchau, Beijo, Carol. tchau. Obrigada. Eu que Tchau. agradeço. Tchau. Tchau.